E aí, terceira série, tudo bom, meu povo? Gente, hoje a gente vai iniciar aí o capítulo 2 da frente B, né? Reformas religiosas e renascimento cultural, tá? É importante destacar que esse contexto ele é envolvido por muitas transformações. A primeira delas é do ponto de vista intelectual e no campo das mentalidades, né? O que acontece? As ricas cidades italianas, tá? Que faziam comércio aí com grande parte, né, do Oriente e trazia essas riquezas para dentro da civilização dos principados italianos aí entre o século XIV e o século XVI, né, vão economicamente enriquecer essas cidades e tinha-se a impressão que um novo tempo havia chegado. E esse novo tempo vai permear a construção de uma nova elite intelectual, que vai questionar, né, os valores da Igreja Católica enquanto poder de conhecimento, né, que vão questionar as práticas, né, morais dessa instituição, tá? Só que esse sentimento ele vai se tornar mais amplo. Ele vai partir também não apenas de fora com o movimento humanista, né, mas também de dentro da própria igreja. A gente vai perceber aí que desde o século XIII, né, tem tido uma inovação dentro do campo, né, religioso, e essas inovações vão partir, né, principalmente da criação das ordens mendicantes, das ordens monásticas, como os augustinianos, os franciscanos, né, e outros, né, importantes movimentos monásticos que vão se aproximar da população mais pobre, que vão fazer voto de pobreza, né, que vão dar início à castidade, né, porque a população ela vivia nesse contexto muitas moléstias, né, como por exemplo a peste negra que vai atingir a Europa no século XIV, que nós já vimos isso, né, nas aulas anteriores. E esse sentimento de insegurança, né, vai ser aumentado quando as pessoas vão ter mais medo, como diz o Jean Delumeau, do pecado, né, do que de buscar a salvação em si. Então, elas praticavam, né, as boas obras, elas compravam indulgências, né, na tentativa desesperada de buscar a salvação, com medo do pecado e com medo de ir para o inferno. E assim, um grande mercado vai acontecer, né, a venda de ícones, né, com as simonias de relíquias sagradas, né, a venda de indulgência, que era o perdão dos pecados, né, inclusive era vendido até pedaços de terra no céu, só para vocês terem uma ideia de como nesse contexto a situação era bem difícil, tá? Vai acontecer também dentro das indulgências, né, as investiduras, né, que era a compra ou venda de cargos eclesiásticos, né? Só que o que vai ser questionado pelos reformadores, né, aqueles que vão fazer parte da influência do Lutero, não é a questão ética e moral da igreja apenas, né? Esse era um fator mínimo. O que vai ser questionado, segundo o professor Jean Delumeau, né, são os dogmas de fé. É a missa instituída como sacrifício, é a transformação do corpo e do sangue de Cristo através da consubstanciação e da transubstanciação, né? Os sacramentos, né? Tudo isso está relacionado, né, a justamente o questionamento dos dogmas de fé. E existiram dentro do grupo que vai construir a reforma, né, aqueles que vão, né, criticar a Igreja Católica, mas vão querer reformá-la por dentro, né, no sentido de que eram reformadores, né? E aí nós temos muitos. Tem o Agostinho, que vai defender a questão da predestinação, que vai ser um dos pais da igreja, um grande filósofo aí do período medieval, né? O Erasmo, que vai questionar a corrupção dentro da igreja, né, que vai condenar a venda de indulgências e vai escrever tudo aquilo que ele pensava sobre ela, né, porque ele era um dos membros da igreja, né, inclusive um grande intelectual, né. Ele vai escrever isso no Elogio à Loucura. Só que dois pensadores muito importantes vão influenciar o pensamento de Lutero, né. O primeiro deles é o John Wycliffe, que é um teólogo inglês que vai questionar
né, a autoridade do Papa como algo infalível, né, porque na época dizia-se que o Papa era infalível, né. E também a missa ela era rezada bem diferente do que ela é hoje. Ela era rezada em latim, né, com o sacerdote de costas para a população. E em alguns lugares a população ficava deitada no chão, né, e também, né, de braços abertos. E ela não entendia nada do que era colocado aí no sermão, nada do que era colocado, né, no Evangelho, porque a missa era em latim e a maior parte das pessoas eram semi-analfabetos, né. Só quem tinha acesso à igreja, quer dizer, ao conhecimento, e o conhecimento estava nesse período nas mãos da Igreja Católica, né, através do controle dos grandes centros de saberes, a universidade era um deles, as escolas, né, e as pessoas eram iletradas. E elas não entendiam, né, aquilo que era pregado para elas. E o John Wycliffe vai dizer que a única fonte da verdade é aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, aquilo que está escrito na Bíblia, né? E a única coisa que ele vai acreditar que é infalível é justamente a palavra de Deus. E por esse princípio, ele vai pegar a Bíblia do latim, vai traduzir para a língua inglesa, né? Vai adquirir aí alguns discípulos e seguidores, mas vai ser condenado pela Igreja Católica como herético, né, por fazer esse tipo de coisa e também por questionar as autoridades, né, do alto clero e do Papa. Outro pensador que vai influenciar o pensamento luterano é o Jean Hus, que inclusive, além de ser tido como herético, vai ser condenado pela Inquisição e vai ser morto por ela, né. Ele vai buscar em um documento da igreja primitiva, chamado de Dies Ariae, né, o que ele tratava como a questão da salvação. Ele vai pegar um próprio documento que era da igreja e vai mostrar como as práticas da igreja estavam deterioradas em relação não à sua moral, mas em relação aos dogmas de fé, né. E nesse documento, o Jean Delumeau explica que diz que a única fonte da salvação, né, e a principal fonte da salvação é somente a fé. Não importa se você faz boas obras ou não, se você não acreditar, né, fielmente naquilo, né, aquelas boas obras, se o seu coração não tiver afinado em acreditar naquilo, aquela prática não vai servir de nada, né. E do John Wycliffe, Lutero vai se inspirar aí na infalibilidade das Escrituras, tá? No John Hus, ele vai se inspirar na salvação pela fé, mas ele vai questionar também, né, o poder institucional da igreja. E assim ele vai construir o seu próprio dogma de fé, que é justamente o sacerdócio universal, né, na questão do celibato, né, na crítica ao celibato, de acreditar que os padres não poderiam se casar e etc., né, porque na igreja primitiva, né, os sacerdotes tinham o direito de se casar, né. Só que o celibato, a crítica que vai ser feita pelo Lutero não vai ser simplesmente em relação ao casamento, né? Vai ser na ideia de que qualquer pessoa que tenha acesso à Bíblia, né, se a palavra de Deus é para todos, e é justamente ela que é infalível e não os homens, né, se somente a fé salva, né? Qualquer pessoa que pudesse estudar a Bíblia, pregar um sermão, podia se tornar um sacerdote. E o terceiro dogma de fé, que se torna no princípio do luteranismo, é justamente, né, o sacerdócio universal. Então, esses são os três princípios básicos do protestantismo, segundo o Jean Delumeau, né, o luteranismo, certo? A infalibilidade da Bíblia, ou a livre interpretação da Bíblia, né, a salvação somente pela fé e o sacerdócio universal. O Lutero vai questionar também os sacramentos, né, vai aceitar apenas dois, a Eucaristia, né, e o batismo. Vai questionar também a questão da transubstanciação, né, de que na missa consagrada transforma-se o sangue e o corpo de Jesus Cristo, né, no vinho e na hóstia, né. E, na verdade, ele vai defender que isso é uma representação, né, é uma consubstanciação e não a transubstanciação, certo? Não é a transformação, mas a representação daquilo que foi, certo? E todas essas práticas e pensamentos do Lutero, né, vão crescer para além dele, né? Ele vai pegar essas inquietações, vai pregar na porta da capital
na porta da Catedral de Wittenberg, no interior de onde hoje é a Alemanha, mas na época era o território de Augsburgo, que a Alemanha era dividida em mais de 23 reinos, né? Só que parte da nobreza alemã, né, vai apoiar a reforma de Lutero, porque ela queria parte do poder político, institucional e principalmente as terras e as propriedades da igreja na Alemanha, né? E ao se influenciar pelo pensamento luterano, né, parte do movimento camponês também vai poder, né, a partir da influência de Lutero, querer parte dessas terras, né, e questionar também a autoridade da nobreza alemã. E por esse motivo, o Lutero, né, que veio da classe nobre, né, que é uma pessoa de berço, né, de berço nobre, né, ele vai se posicionar enquanto classe social do lado da nobreza contra os movimentos camponeses, contra o movimento anabatista, segundo ele, um movimento herético, né, movimento de fanáticos. Porque, segundo ele mesmo, né, estando certo em relação às escrituras e em relação ao debate político, a ralé não tinha o direito de poder fazer isso, né, de lutar pelos seus direitos e de conquistar as terras e as propriedades que não eram dela. Tá? O que vai acontecer? A reforma de Lutero vai ter consequências para além dele mesmo. De início, ele apenas queria reformar a igreja. Depois, o rompimento se tornou quase que inevitável. Certo? Vamos dar uma lida aí no livro de vocês e ver o que ele diz das causas principais da reforma. Tá? Ele coloca aqui uma delas, algumas delas, né? Coloca aqui os movimentos reformistas. Ele fala aqui do Lutero, certo? Vamos dar uma lida. Movimentos reformistas. Já explicando mais ou menos quais foram as causas da reforma, tá? Os princípios do movimento reformista destacam-se no século XVI, foram luteranismo, calvinismo, anglicanismo, nós vamos falar de todos eles, certo? O Lutero é aquele que vai dar o primeiro passo, né? O Lutero era um monge augustiniano, né, que vivia no Sacro Império Romano Germânico, né? E nessa região aonde ele vivia, que era a região de Augsburgo, né, ele vai pegar aquilo que ele acreditava, né, vai escrever 95 teses sobre os dogmas de fé relacionados à igreja, né, e vai afixar na porta da Catedral de Wittenberg. E ele vai ser convidado, através da Dieta de Worms, a se explicar tanto ao rei, né, tanto ao imperador Carlos V, como também à Igreja Católica, né? Diz bem aqui, ó. A origem do luteranismo encontra-se nas 95 teses, conjunto de críticas à Igreja, a venda de indulgências, por exemplo, exposta por Lutero na Catedral de Wittenberg. Lembrando que o próprio Jean de Nouveau vai dizer que o que vai ser questionado, né, são dogmas de fé, e não apenas a questão da moral e a venda de indulgências, porque o Lutero também vendia indulgências, né? É importante destacar isso, né? Ele também era obrigado a vender indulgências. Mas ele vai questionar principalmente, não apenas as práticas morais, mas os dogmas de fé. A lei, né? A lei, né, da igreja, né? O poder, né, instituído dela. Assim, ó, em 1521, na Dieta de Worms, dieta nesse sentido, nesse contexto quer dizer, né, decreto, tá? Né? Nesse contexto são reuniões de líderes de principados, né, convocados pelo imperador Carlos V. Lutero foi considerado herege, ponto, protegido pelo príncipe Frederico da Saxônia. O monge pôde desenvolver a doutrina luterana neste mesmo ano e, no entanto, foi excomungado pela Igreja Católica pelo Papa Leão X. Né? O início dos conflitos religiosos. Né? Eu expliquei para vocês a revolta dos anabatistas, né? E também, né, o Lutero vai participar aí da chamada Dieta de Augsburgo, aonde, né, os nobres vão poder escolher, por alguns ter apoiado essa revolta, né, a sua religiosidade. A igreja vai permitir que isso aconteça, né, pelo decreto do imperador. Né. Ó, na Dieta de Augsburgo foi a Assembleia de Nobres para debater a crise religiosa no Sacro Império. O impasse gerou a Guerra Santa, finalizada em meados do século XVI com a Paz de Augsburgo. O acordo definiu o direito de cada príncipe escolher a sua religião, certo?
apresentadas na chamada Confissão de Augsburgo, no qual Lutero vai se explicar perante a Igreja Católica, né? E essas reuniões vão ser presididas, né, na Confissão de Augsburgo pelo teólogo Philippe Melanchthon, também um dos grandes nomes da Reforma, certo? Dentro dessas ideias estão as principais: a fé como a única fonte de salvação, já expliquei para vocês; a livre interpretação da Bíblia, já expliquei para vocês; a nacionalização do culto da Bíblia, né, a tradução da Bíblia para a língua alemã, né, 2 sacramentos, batismo e Eucaristia, como já tinha falado para vocês, e a abolição do celibato e o culto aos santos, certo? A negação da autoridade do Papa, porque aqui existia justamente a quebra da política institucional da Igreja, ou da hierarquia institucional da Igreja, né? O Lutero vai defender o sacerdócio universal, né, para acabar, né, com essa hierarquia política que existia, né? E também vai defender que o Estado ele seja laico, exista uma separação entre a Igreja e o Estado, né? A Igreja deveria, segundo ele, estar sob o controle do Estado, tá? Só que as ideias do Lutero, né, como eu falei para vocês, vão ter consequências. Essas consequências vão inspirar outros movimentos, né, em várias localidades da Europa, né, como o calvinismo, né? O movimento desenvolvido por João Calvino, teólogo francês, né, que vivia na região aí da Suíça, né, região dividida entre cidades e repúblicas, né, conheceu a reforma religiosa por meio de pregações de Zwingli, né, outro grande líder reformista suíço, né, quando foi morto, né, numa guerra civil. Com base nas principais ideias de Lutero, o calvinismo vai, né, se diferenciar aí das práticas luteranas, porque ele vai ser apoiado pela classe burguesa. Porque, diferente do luteranismo, o calvinismo vai justificar as práticas de acumulação, né, e a negação da usura, e vai utilizar de forma diferenciada e apropriada o pensamento da predestinação de Agostinho. O Agostinho vai dizer que existem aqueles que são predestinados à salvação e aqueles que não são, principalmente por conta das suas práticas éticas, né? E que essa predestinação envolve, né, disciplina, envolve uma vida virtuosa, né, e envolve, né, o ascetismo cristão, né? Você utilizar aí a vida para o trabalho, ter uma vida regrada, não viver aí perambulando pelo mundo e com questão de riquezas e acumulações, né? E ele vai dizer que existem aqueles que são predestinados a ser salvos e aqueles que não, certo? Devido ao pensamento ético e também ao livre-arbítrio. Porém, o calvinismo vai se apropriar da teoria da predestinação para justificar aqueles que são ricos e aqueles que são pobres e o trabalho como algo dignificador do homem, né? E para defender, né, as práticas de acumulação e a justificativa, né, posteriormente do capitalismo, né? Ele é uma das pessoas que vai inspirar aí, né, a questão da defesa da acumulação de bens, né? E dizer que você é pobre porque Deus quer e você é rico porque Deus quer, né? Não porque a sociedade é desigual e acontece exploração ou qualquer outra coisa que favorece o enriquecimento e o domínio político do mais rico sobre o mais pobre, né? Então ele vai deturpar o pensamento do Agostinho sobre a predestinação e vai colocá-lo como se fosse algo destinado para que aquelas pessoas que tinham algum bem material pudessem ser salvos. Eu acho que ele se esqueceu da metáfora, né, do rico e o Lázaro, né, que era mais fácil, né, como é o nome como é que é a parábola mesmo, que eu não me lembro? É mais fácil, né, um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico, né, entrar no reino dos céus, né? Parece que o Calvino esqueceu um pouco disso, né? Gente, espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje, certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao calvinismo, ao anglicanismo, né, a reforma na França e também a contra-reforma, tá?
Continue acompanhando nossas aulas do CPM no YouTube. Não deixe de ver a agenda Edu, porque lá vai estar o calendário de postagens e também das videoaulas, tá? Continue fazendo a atividade no portal para que vocês não sejam prejudicados aí na nota de MA. Um grande abraço e até a próxima.